Aí, molecada sensacional, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje nós vamos estudar aí, não é? A escrita, a origem, a história da escrita, tudo bem? Bom, primeiro a gente vai aí entender dois conceitos, né? Ou melhor, duas formas de escrita antiga. A primeira é o pictograma, né? Aí você me pergunta, o que é um pictograma? Um pictograma nada mais é do que um desenho, né, que simboliza uma ideia, um pensamento, uma expressão. Tudo bem? Por exemplo, sinais de trânsito, né? Ou quando você está lá pela rodovia aí viajando, né? Você vê uma placa que sinaliza que ali próximo tem um restaurante ou até mesmo um posto de gasolina. Bom, logo depois, então nós vamos tentar entender também o que seria o ideograma, né? Ideia escrita. O ideograma é muito parecido com o pictograma, porém um pouco mais complexo, não é? Por exemplo, aí, as escritas japonesas ou até mesmo as escritas chinesas. Bom, para entender esse assunto, a gente tem que voltar no passado, 3.000 anos mais ou menos antes de Cristo. Mas para entender melhor ainda, precisa voltar um pouco mais, lá na pré-história, né? Quando os primeiros homens da caverna desenhavam pelas paredes, eles já queriam, não é, mostrar alguma coisa, eles queriam dizer alguma coisa ali, né? Desde a pré-história, o ser humano tem essa necessidade de se expressar de alguma forma. Bom, mas vamos aí então agora para o assunto principal, né? Que é a escrita. Vamos para a Mesopotâmia. Bom, pessoal, ali na Mesopotâmia é onde surgiu aí uma das mais antigas escritas de que se tem notícia. É a chamada escrita cuneiforme, né? Olha só como ela era. Bom, por que ela tem esse nome, não é? Escrita cuneiforme. Cuneiforme vem de cunha. Cunha é um objeto que pode ser de ferro ou até mesmo de madeira, onde a ponta é bem fininha, né? E a parte de trás dele é bem larga, que é usado ali para bater, por exemplo, para colocar no cabo de uma enxada, não é? Para a enxada não sair, por exemplo, para lascar paredes, para quebrar pedras. Então esse objeto, cunha, acabou dando nome à letra, ou melhor, ao símbolo, né? Não podemos chamar de letra ainda nesse primeiro momento, porque a escrita cuneiforme, ela era considerada aí, nos primórdios, né? Isso aí há 3.000 anos antes de Cristo, ela era considerada um pictograma, né? Depois, com o passar do tempo, ela vai mudando de forma, ela vai se tornando muito próxima ao nosso alfabeto, não é? O nosso alfabeto, devemos lembrar que é bem diferente da escrita ideográfica ou até mesmo da pictográfica. Por quê? Porque o nosso alfabeto, cada letra possui um som. Por exemplo, M, ele tem um som, M, ele tem um símbolo, né? W, né? Ele tem um formato e ele tem um som, nós chamamos de fonemas, né? A escrita ideográfica ou a escrita pictográfica, ela não tem relação com o alfabeto, uma vez que cada símbolo representa uma ideia, um pensamento ou até mesmo um sentimento, ok? Bom, a Mesopotâmia foi conhecida como o berço da civilização. Foi ali que surgiram as primeiras cidades de que tem notícia. E foi onde também aconteceu aí o florescimento do comércio. A Mesopotâmia comercializava com regiões ali bem próximas, né? Próximas entre aspas, é claro. Vamos lembrar que na época não havia nenhum meio de transporte que tem hoje. O meio de transporte mais tecnológico da época, vamos pensar assim, seria o camelo, né? Mas enfim, a Mesopotâmia estabelecia comércio aí com a Grécia Antiga, estabelecia comércio também com o Egito, estabelecia comércio ali entre eles mesmo, né? A Mesopotâmia é uma região muito grande que fica ali entre o rio Tigre e Eufrates. E hoje ela seria aí onde é o Iraque, onde é o Irã, parte da Líbia, é uma região muito grande. Então a necessidade, não é, de estabelecer regras, normas para o comércio fez com que a escrita surgisse. Por exemplo, para registrar uma quantidade de comida que tem no armazém, para registrar o valor de um produto, não é? Para registrar aí os impostos, né? Até mesmo para registrar as leis. Então a escrita no começo ela só era usada para isso,
para registros comerciais e também burocráticos, não é? Bom, mas não devemos esquecer que a escrita ela não surgiu só ali. Ela também surgiu em vários locais do mundo e entre povos que não tinha contato entre eles. Seria, por exemplo, o caso dos maias, né? Aqui no nosso continente, aqui na América, né? Para ser mais exato, América Central, onde hoje ali seria o México, né? Aquele povo também desenvolveu uma forma de escrita. A China também desenvolveu uma forma de escrita. E os mesopotâmios e os chineses não tiveram contato, né? Nessa época que nós estamos falando. Então nunca devemos esquecer isso também. A escrita ela surgiu em locais diferentes, em épocas diferentes, em povos diferentes, que não tinham contatos entre si. Bom, mas já sei para que era usada a escrita, ok? Agora, quem escrevia? Quem aprendia a escrever? Bom, essas pessoas nós chamamos de escribas. Geralmente pertencia à classe mais abastada da sociedade, né? Vamos dizer assim, a classe mais rica da sociedade. E não era muito fácil aprender a escrever, uma vez que, logo de início, tinha 2.000 sinais, né? 2.000 caracteres diferentes. Com o passar do tempo, esses números, né, de caracteres, essas formas de símbolos, elas foram diminuindo. Há mais ou menos 2.500 anos de Cristo, foi reduzido aí a 600 caracteres, né? Ou seja, 600 símbolos, ok? Bom, agora para finalizar a nossa aula, não é? Eu vou propor uma brincadeira para vocês. Olha lá, eu vou colocar uma imagem aí, por favor, coloca a imagem para mim, muito bem. Agora eu gostaria de saber se alguns de vocês aí conseguem ler esses pictogramas. Será que alguém consegue? Dá um pause aí no vídeo, observem bem esses pictogramas e vê se vocês conseguem entender o que ele quer dizer, não é? Olha lá. E aí, será que vocês conseguiram? Então vamos lá. Correndo ou andando, né? Perto do rio ou próximo do rio. Vi um pássaro, matei, assei e comi. Muito bem. Bom, pessoal, agora que tal fazer a brincadeira aí com um amigo de vocês? Isso mesmo. Faça um desenho, fotografe e mande para um amigo via WhatsApp para ver se ele consegue traduzir aí, não é? Bom, pessoal, então foi isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. E não perca a nossa próxima aula que vai ser sobre o alfabeto, ok? Até logo!